Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Alegria acolher cada um de vocês aqui na Canção Nova. Tem alguém vindo pela primeira vez, não? Nossa, a maioria de vocês vindo visitar a Canção Nova pela primeira vez. Talvez já tenham acompanhado de casa pela TV, já tenham ouvido falar por outras pessoas da sua cidade, mas eu quero, de fato, de todo o meu coração, acolher cada um de vocês, dizer que é uma alegria e um privilégio estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Tomé, membro da comunidade Canção Nova há 17 anos, faço parte do Ministério de Música Canção Nova, meus irmãos aqui, com os quais, muitas vezes, na maioria das vezes eu estou aqui, no lugar da Luciana, ou do lado dela, ou a gente fica aqui juntinho, na parte de cada ministério, mas é sempre também uma alegria quando nós temos a oportunidade de partilhar a palavra de Deus, de pregar, de dizer daquilo que Deus tem construído, realizado nas nossas vidas. Então, estou muito feliz por esse momento, por essa oportunidade, onde nessa quinta-feira, dia de adoração, nós nos reunimos para partilhar a palavra de Deus. O tema da minha pregação, por isso também que a Luciana estava rezando pelos filhos, pela realidade da família, é exatamente esse: dons carismáticos, auxílio na educação dos filhos. Quem é casado aqui, levanta a mão, por favor, que está aqui. Pode baixar, vamos ver agora quem tem filhos. Quem tem filhos, levanta a mão. Graças a Deus, o mesmo número. Então, nós que somos casados, eu sou casado, vou completar 7 anos em setembro, dia 9 de setembro. Tenho uma filha que chama-se Isadora, ela tem 4 anos, em novembro ela completa 5. Coisa mais linda que Deus nos deu e nos presenteou. Então, hoje eu vou estar falando também muito dessa experiência de paternidade. Está chegando aí Dia dos Pais, né? Inclusive você que é esposa, dependendo da idade dos filhos, já ajuda a caprichar naquele presente para o maridão, beleza? As mulheres que estão aqui, aquelas que estão em casa acompanhando também, ajuda seus filhos a comprar aquele presente que ele está esperando, tá bom? Então capricha, está chegando aí Dia dos Pais, dia 12 de agosto, já é no domingo, sem ser esse agora, o da semana que vem. É isso mesmo? É, daqui 10 dias, isso exatamente, daqui 10 dias, o Dia dos Pais. Dons carismáticos, auxílio na educação dos filhos. Para que eu fale de dons carismáticos que nos auxiliam na educação dos nossos filhos, primeiro nós precisamos ser carismáticos, para que nós possamos contar com esses dons. Tem carismático aqui? Levanta a mão. Quem é da Renovação Carismática Católica? Talvez não todo mundo, como eu estou vendo aqui, talvez você que me acompanha agora da sua casa, mas a experiência, o que é dons carismáticos, o que seria isso de ser carismático? É justamente aquele encontro, aquela experiência que a gente faz com o Espírito Santo, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos transforma. Então, para que você entenda um pouco disso, eu vou mostrar e vou exemplificar o que de fato aconteceu no dia do nosso batismo. Quem é batizado aqui, levanta a mão. Baixa a mão agora, por favor. Quem lembra do dia do seu batismo agora, levanta a mão. Vixe. Quase ninguém aqui no rincão. Não sei você que me acompanha agora, não sei os meus irmãos do ministério, quem lembra do dia do seu batismo. Ah, Thiago, mas aí você já está apelando, né? Eu era criança, bebezinho, como é que eu vou lembrar disso? Eu não tinha nem consciência para saber desse dia. Tudo bem, provavelmente não foi você que escolheu o dia do seu batismo ou aquele dia onde você foi consagrado a Deus, mas os seus pais sim, e existe uma certidão, ou seja, um batistério, tem a data ali do dia que você foi batizado. Então, pelo menos ao sair daqui da Canção Nova, ou depois desse momento de pregação, ou você que me acompanha em casa, tem a curiosidade de saber o dia que você se tornou filho de Deus. O dia que nós fomos batizados foi o dia em que veio o selo, a marca do Espírito Santo. Então, naquele dia, nós nos tornamos filhos de Deus, templos de Deus. Todos nós que aqui estamos, somos batizados. Eu, por exemplo, fui batizado no dia 13 de março de 1983. Eu nasci dia 3 de dezembro de 82 e logo 3 meses depois, ali em março, eu fui batizado. Meus pais me levaram lá na igreja, na paróquia Nossa Senhora do Divino Amor, lá em Irajá, continua lá a paróquia, e eu fui batizado ali naquela igreja, com alguns meses, 3 meses de vida. E quando nós fomos batizados, tanto eu como você, recebemos uma marca,
um selo, o Espírito Santo. A partir dessa construção, vocês vão entender onde eu quero chegar com essa graça dos carismas e dos dons do Espírito. Então, para você entender melhor, vou virar uma mão agora para cá, porque eu acho que a dinâmica, e quando a gente demonstra, ajuda um pouco. Eu ouvi isso, vocês vão ver aqui a experiência que eu vou fazer. Inclusive, quem tem filho, por exemplo, a minha Isadora, toda vez que ela vai tomar banho, ela fala: papai, posso fazer uma experiência? Então, às vezes, quando a gente viaja assim, aí chega lá, você ganha às vezes um vidrinho, ou na viagem de avião, ou então em algum lugar que a gente fica, você sempre ganha um vidrinho assim de shampoo ou de condicionador. Aquilo ali é a experiência dela. Chega lá no banheiro, ela pede um balde, alguma coisa, e ela fica ali, gasta um tempinho no banho, fazendo a experiência. Então, como eu ia falar da Isadora e como eu ia falar dessa experiência de ser pai, me veio também uma experiência que, na verdade, quem me contou sobre ela foi a Pat Mansfield. Quem é essa mulher, Tiago Tomé? Ela esteve lá em Duquesne, em 1967, quando começou a experiência do batismo no Espírito Santo. Ou seja, ali em Duquesne, lá numa universidade dos Estados Unidos, em 1967, começou a experiência da renovação carismática católica. Como que se deu isso? A Pat, que era essa jovem, ela estava na universidade e chegou aquele dia, já já você vai ver a experiência ali, mas vou contar para você entender por que eu estou fazendo também essa experiência. Ela, naquele dia do aniversariante do mês, e tinha na universidade aquele momento de confraternização, tinha uma capela dentro da universidade. E aí ela sentiu aquele apelo no coração dela: eu vou para a capela rezar. Sentiu de agradecer a Deus, de louvar pelo dom daqueles que celebravam mais um ano de vida. E a Pat foi para a capela. Chegou lá, ela começou a rezar e foi entrando numa intimidade tão grande com Deus. E o coração dela foi tomado por aquela experiência que ela, de repente, começou a orar no Espírito. Tiago, mas o que é isso? Depois eu vou ler também a base disso, para você ver que é bíblico. Isso que a gente fala: eu não sou carismático porque eu não entendo o que eu rezo, eu não entendo o que as pessoas falam, então para mim é muito estranho. Quando eu chego num lugar que tem uma pessoa falando no Espírito, ou orando em línguas, como a gente já ouviu, para mim é muito estranho, porque, afinal de contas, eu não entendo nada. Depois, em 1 Coríntios, ali, capítulo 12, a gente vai ler as manifestações do Espírito. Mas isso, de fato, se deu em Pentecostes. Lá, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a gente vê esse momento. Então, aconteceu a mesma coisa lá em Duquesne, nos Estados Unidos. Por isso que, ano passado, nós comemoramos, a Renovação Carismática Católica comemorou 50 anos, porque começou lá em 1967, com aquela jovem e mais outros 11 que entraram naquela capela. Ou seja, 12 jovens entraram para uma experiência com o Espírito Santo numa universidade. Algo inesperado, algo que não foi premeditado ou preparado, e ali, de repente, o Espírito Santo tomou aqueles que ali estavam naquela capela, assim como aconteceu em Pentecostes, e eles começaram a orar no Espírito. Claro que todos eles nos Estados Unidos, né, então falam inglês, e aí ali de repente do inglês foi virando uma oração, uma linguagem que eles não entendiam, mas que o corpo deles foi sentindo um fervor, um ardor, assim como a Luciana cantava agora, incendeia. Parece, se você já viveu essa experiência de ser batizado no Espírito Santo, isso de fato acontece dentro de nós, como aquela sarça que queimava, mas não tinha fogo. Assim, na verdade a sarça tinha fogo, mas ela não se consumia. Aqui dentro de nós existe um fogo, mas não existe de fato aquilo, o fogo físico, né? Então é um ardor, é um fervor, é algo que acontece dentro da gente, é essa experiência do Espírito Santo dentro da gente. Mais ou menos como eu trouxe essa blusa aqui, ó, aquele fogo vai queimando e dentro da gente a gente sente um calor. Essa é um sinal, esse é um sinal da experiência de quando nós estamos sendo batizados no Espírito Santo. Isso aconteceu com aqueles jovens. E aí, há poucos anos atrás, na verdade há 3 anos atrás, eu fui para o Pentecostes na Terra Santa. Nós costumamos levar grupos. Eu tive a oportunidade, o privilégio de morar em Israel. Ao longo desses 17 anos na Canção Nova, eu morei 2 anos e meio lá na Terra Santa, em Israel. Então todo ano eu acabo levando grupos para esse momento, para essa experiência na terra onde Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, e ali onde o Espírito Santo
se fez real na vida daqueles homens e daquelas mulheres. E aí, a Pet, que foi essa que estava lá no início da Renovação Carismática Católica, ela dizia que a experiência com o Espírito Santo é a mesma que aconteceu lá no nosso batismo, onde houve aquele selo, mas se a gente não mexe, se a gente não se relaciona com o Espírito Santo, ele fica como aquele suco de maracujá, e aí aqui entra a experiência. Esse é de corante, porque eu não consegui fazer agora, vou colocar bastante até aqui. Tem o cheirinho do maracujá e tal. E aqui ela dizia que a experiência com o Espírito Santo que acontece no nosso batismo, do selo de Deus, é mais ou menos a do suco de maracujá. Aos poucos, se a gente for dando um tempinho aqui, ó, acabei de colocar. Esse pozinho, ou essa graça do Espírito, ou esse selo do Espírito, ele vai ficando aqui no fundo. Vou deixar mais um tempinho aqui parado. Daqui a pouco eu mostro para vocês que, na verdade, enquanto... Ou melhor, vou mexer, tá? Depois que eu mexer, eu vou deixar parado e a gente vai ver o que acontece. A essência está toda aqui no fundo. Se vocês chegarem mais perto, vocês vão ver que a parte do fundo, ela é mais viva, a cor do fundo, do que a cor aqui de cima. E a Pet dizia isso, que a experiência com o Espírito é essa. Nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, houve uma marca, um selo de Deus, mas se a gente não movimenta, ele fica lá no fundo. Quem gosta de suco de maracujá aqui? Levanta a mão. Gosta? Beleza. Quem já preparou um suco de maracujá, então? Beleza, todo mundo. Se você não mexe, o que acontece com aquela essência do maracujá? Eu já vi as duas coisas acontecerem. Inclusive, eu fui pregar num lugar e falei dessa experiência. Eu estava lá em Ipatinga, Minas Gerais. E aí, estava na comunidade Deus Existe lá, e eu falei, olha, se a gente não mexe, o suco de maracujá, ele desce. E aí o povo falou, não desce, sobe. Eu falei, e agora? E aí, de verdade, eu vi que a experiência acontece das duas formas. Ou ela pode ficar lá no fundo, ou ela pode ficar aqui em cima. Aqui eu acho que vai descer, tá? A essência daquele suco ali, ele vai descendo. Se você não mexe, assim que você acabou, ou depois de uns 15 minutos que você fez aquele suco de maracujá, ele é saboroso se você tomar sem mexer? Não é. Ele fica com a essência ou lá embaixo ou lá em cima, e aquele gosto, na verdade, parece mais uma água suja do que, de fato, um suco saboroso. Sim ou não? É assim. Então, para que a gente possa entender o movimento de Deus dentro da gente, é exatamente essa experiência. No dia 13 de março, o Tiago Tomé recebeu aquela unção do Espírito Santo no seu batismo. Mas depois, se eu não movimento, se eu não me relaciono com o Espírito, se eu não converso com Ele, se eu não peço, vem Espírito, incendeia, vim de orar em mim, vim de curar, se eu não faço essa oração, se eu não movimento, eu continuo sendo e dando para os outros só aquela aguinha, bem pobre e bem fraquinha. Eu ouso dizer para você que se você movimentar esse Espírito Santo que você recebeu no seu batismo, você vai ser uma pessoa muito melhor. Como eu sou um homem melhor quando eu rezo, como eu sou um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um consagrado melhor, quando eu clamo, Espírito Santo, me ajuda agora, eu preciso da tua graça. Quando a gente movimenta, por isso que o Espírito Santo, ele é chamado de dínamos. Dínamos é esse movimento. Ele está sempre movimentando, ele está sempre em exercício, ele está sempre nos movendo. Então, o Espírito é esse que nos move, que nos tira daquela apatia, que nos tira simplesmente daquela mornidão. Nossa, eu estou tantos anos na igreja, mas parece que Deus não me ouve, e as coisas em casa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, e as coisas tudo, vamos ver como é que está, vamos deixar como é que está, para depois ver como é que fica, e a gente fica vivendo uma vida mais ou menos. E aí, minha gente, a verdade é que não parece que tem diferença nenhuma entre ser batizado na Igreja Católica, Apostólica Romana, entre ter um selo do Espírito Santo dentro de nós e não ter.
Porque se a gente vive igual todo mundo, se não faz diferença ter o Espírito dentro da gente, então é só uma aguinha suja, como a gente vê tanta gente vivendo mais ou menos por aí. Só que o auxílio dos dons carismáticos, o auxílio do Espírito Santo, ele só acontece se a gente faz o quê? Mexer, se a gente movimentar. Então, é por isso que a gente vem para a igreja, é por isso que a gente pede, é por isso que a gente precisa da graça de Deus. Quantas vezes, desde que a Isadora é pequenininha, ela tinha muito refluxo, ela não conseguiu mamar muito na mamãe, no seio, porque ela tinha refluxo, então o leite materno ele é muito fluido, e aí, assim que ela mamava, ela punha tudo para fora, já regurgitava logo tudo, a gente ficava naquele processo, eu pedia, Espírito Santo, me ajuda, como é que eu posso cuidar da minha filha? Eu não sei, me ensina. Teve um tempo que a Isadora, muito pequenininha, ela nasceu de 37 semanas, então não chegou a completar as 39 ou 40, que normalmente é o período ideal para que a criança possa nascer. Só que ela nasceu com 3 voltas do cordão umbilical no pescoço. Quando a médica tirou, ela nasceu, aí ela foi tirando. Olha aqui, aí eu estava no parto e a médica foi mostrando, olha, tirou uma, tirou 2, tirou 3. E depois, ela muito novinha, muito bebezinha, pequenininha, eu via que muitas vezes ela ficava apertando aqui o pescocinho dela e tal, e às vezes machucava, porque quem teve filho pequeno sabe como é que é, a gente tem que cortar toda hora a unha ali, senão ela se arranha toda, e toda hora a gente via a Isadora se machucando, ela apertava aqui o pescoço, e aí num dos dias eu falei, Espírito Santo me ajuda, como é que eu vou auxiliar a minha filha? E aí o Espírito Santo me recordou do parto dela. A Isadora muitas vezes apertava o pescoço, porque quando ela estava dentro do ventre, ela tentava respirar e tirava aquele cordão umbilical do pescoço dela, porque já estava apertando ela. Então, muitas vezes isso acontecia com ela bebezinha. E aí, o dom carismático, a graça de Deus, o Espírito Santo, me fez entender isso quando eu rezava com ela. E quando ela tinha dores, eu falava, me ajuda, Espírito Santo, me inspira. Claro, conversava com outros pais que têm experiência, porque isso também ajuda muito. Não vai vir só, efusão sobrenatural do céu, me ajuda a criar essa criança, porque só contigo isso vai acontecer. Não, vamos contar também com aqueles que já têm experiência, isso ajuda muito. Então, não é deixar de ser espiritual, mas também não é ser somente espiritual. Então, é esse relacionamento. Deus vai dando essa medida para a gente. Deus vai dando esse ponto de equilíbrio, esse ponto de clareza. Então, de fato, eu comecei dizendo isso, está descendo ali, para falar para você, nós precisamos hoje, para a graça que nós queremos, de educar os nossos filhos e também sermos bons para aqueles com os quais nós convivemos, nós precisamos mexer, mover o Espírito Santo que está dentro de nós. Coloca a mão assim no seu coração um instantezinho, bate no seu peito e fala assim, aqui está. Não, com convicção, tá bom? Pode confiar em mim que eu não vou colocar vocês em roubada. Bate assim no peito e fala, aqui está um filho de Deus, um templo vivo do Espírito Santo. E se eu mexer, e se eu mover, esse Espírito Santo que está dentro de mim, eu serei uma pessoa muito melhor. Percebe que depende mais de você do que de Deus, porque o selo já está aí. Deus já colocou o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. Só que às vezes a gente quer, Senhor, me dá graças sobrenaturais. A gente pula na presença dEle, e a gente canta, e a gente louva, e Davi dançava, e a gente faz de tudo. Então, só que parece que fica tudo do mesmo jeito, porque é só uma experiência, desculpa, vou colocar até no diminutivo, é só uma experiênciazinha de emoção. Mas o Espírito Santo não é uma emoção, ele é uma pessoa com quem nós nos relacionamos e que nos ensina a nos educarmos primeiro, para depois educarmos os nossos filhos. Interessante, certo dia eu estava dirigindo o carro e tal, e aí estava com a minha esposa, a Isadora estava sentada atrás, estava com a Edilane, e a gente conversando, dirigindo,
E do nada eu comentei com ela, nossa, hoje eu vivi uma situação e tal. Ó, fulano de tal foi chato, viu? Hoje, pessoa chata. Eu não gosto de encontrar com tal pessoa que é chata. Aí Isadora já ali atrás, papai, quem que é chato? E aí daqui a pouco eu me aproximava das pessoas, ela falava, aí ela tocava na pessoa e falava, papai, esse tio aqui que é chato. Isadora, ninguém é chato, todo mundo é maravilhoso e tal. Mas assim, para dizer para você, aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente transborda, aquilo que a gente fala, os filhos pegam, eles aprendem. E muita gente chega para mim e fala hoje, nossa, Tiago, quantas mães, senhoras, senhores também me encontram. Nossa, Tiago, como tem sido legal ver o seu ministério, o homem de Deus que você é, como você tem crescido na sua musicalidade, também naquilo que você conduz as pessoas a Deus. Eu falei, louvado seja Deus. E aí as pessoas dizem, poxa, mas eu queria tanto que meu filho fosse assim. Quantos agora no acampamento no PHN, ou então no acampamento que a gente teve, Livrai-nos do Mal, lançamos o CD A Cruz Sagrada Seja a Minha Luz, e as pessoas chegam, nossa, eu queria tanto que meu filho fosse assim. Mas desculpa te perguntar, o quanto você ensinou ou educou o seu filho para ser assim? Para ser uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus? Porque às vezes a gente quer a coisa pronta. Nossa, é tão legal ver um jovem. Eu estou aqui desde os meus 19 anos, eu vou completar 36. Então, nossa, que lindo. Claro que teve uma experiência com Deus, teve uma experiência com o Espírito Santo, mas teve uma educação na minha casa. Eu estou há 17 anos na Canção Nova, mas meus pais são da Canção Nova há 20 anos. Meu pai já tem 9 anos de diaconato. Ele é diácono permanente no Rio de Janeiro. Então, para que a gente eduque, tenha os filhos da forma como a gente esperava, a gente precisa contagiar. Então salva essa palavra, a gente precisa... Aqui eu quero fazer um paralelo com vocês, do que é contagiar e do que é contaminar. São palavras semelhantes, se você procurar no dicionário, elas têm mais ou menos o mesmo sentido, mas contagiar é algo que a gente pode levar muito para o positivo, que a gente pode... vamos colocar assim, tá? A partir do positivo, o contagiar. E o contaminar pode ser aquela coisa que até mesmo a gente fala, a pessoa está contaminada, ou está com contaminação espiritual, até mesmo às vezes a gente usa essa palavra. Então, para isso, eu trouxe um outro elemento aqui, para a gente ver o quanto a gente tem contagiado, então aqui vai ser a graça do Espírito, e o quanto a gente tem contaminado. Aí eu trouxe um outro aqui, esse vai ser vermelho, para ficar um negócio mais dramático, né? Porque a gente às vezes precisa desse efeito. Então aqui é a contaminação, tá bom? Aí às vezes a gente fala assim, poxa, eu queria tanto, eu tô com uma faca porque eu não achei a colher ali embaixo para mexer, tá, gente? Mas o certo seria estar com a colherinha aqui direitinho. Mas às vezes a gente fala, nossa, eu queria a minha criança, como por exemplo, eu tenho uma alegria muito grande, desde 1 ano e 8 meses, quem conviveu comigo aqui, ouviu, ou já viu a minha filha desde mais nova, aqui na Canção Nova, ela, com 1 ano e 8 meses, ela começou a querer vestir como as irmãs da Toca de Assis, ela vestia de freirinha. Tem até um vídeo, depois se alguém tiver curiosidade de ver, tem isso vídeo, tem o Vai na Fé, um programa que eu gravei com o pessoal lá de BH, eles vieram na minha casa e fizeram um pouco da minha rotina. Se você procurar lá no YouTube depois, você vai ver, Vai na Fé com o Tiago Tomé. Aí tem a Isadora, ela começou com 1 ano e 8 meses, na Semana Santa, ela virou para mim e para a mamãe e falou assim, eu queria uma roupinha igual aquela lá de freirinha. A gente falou, ó, ela já falava, né? Ó, filha, então você vai pedir para uma das irmãs. Quando você encontrar, você pede para a irmã que você quer uma roupinha daquelas. E aí, estava perto da semana, aliás, faltava 1 mês para a Semana Santa. E aí a Isadora foi falar com uma irmã e logo era a madre superiora das irmãs da Toca de Assis, que moravam aqui. Que moram aqui, as irmãs ainda estão, mas a irmã Agnes não está mais aqui. E a Isadora foi lá, correu na irmã, pequenininha, 1 ano e 8 meses, e falou assim, eu quero uma roupa dessa. E a irmã brincou, abraçou e tal, achou que era aquela coisa de criança momentânea e tudo bem. Daqui a pouco foi chegando a Semana Santa e a Isadora foi lá de novo. Irmã, eu quero uma roupa dessa e tal. Quando foi passando 2, 3 meses e a Isadora insistia muito. E a irmã falou, bom, pode ser que seja algo de Deus, uma vocaçãozinha aí crescendo, então a gente vai
Aí pegou as medidas, tirou a medida da Isadora e tal. E ela, enfim, ela teve a roupinha dela de freirinha. Muitos que andavam aqui viam ela correndo para lá e para cá, aí de freirinha, ia para a missa do meio-dia, que normalmente é a missa que a gente costuma ir, véuzinho, o símbolozinho também das irmãs, toda bonitinha de freirinha. E aí as pessoas me perguntavam: Tiago, mas, oi, Edilane, por que ela veste assim? Eu falei: não sei, ela quis vestir, eu nunca falei para ela vestir assim, eu nunca motivei, mas a nossa rotina de dia a dia na Canção Nova é essa, de rezar o terço em casa, de ir para a missa diariamente. Então ela participa das coisas aqui, ela vê o papai cantando em casa, a gente canta, a gente brinca junto, a gente reza junto. Então a nossa vida ela é permeada por esses momentos. E aí, naturalmente, ela quis vestir de freirinha. E aí quando me perguntavam: nossa, Thiago, mas o que aconteceu? Eu falei: é vontade dela, eu só abençoo. Até que ela foi crescendo, hoje ela quase não quer, mas de vez em quando ela lembra da roupinha. Ela vai fazer 5 anos e ela ainda cabe. A roupinha, porque fez um pouquinho grandinha, ela ainda tem vontade de se vestir assim. Mas por que eu estou falando isso? Porque ela foi contagiada pela consagração dos pais. Eu estou na Canção Nova porque eu fui contagiado pela consagração dos meus pais. Eu venho aqui na Canção Nova desde o ano de 95. Eu conheci a Canção Nova lá no Rio de Janeiro, no Retiro Rio de Água Viva, em 93. Depois, em 94, nós fomos novamente. Em 95, eu comecei a vir aqui. Até contei isso no PHN, que completou 20 anos. Eu estava lá no fundo desse rincão aqui, em 1998, sentado, e vi quantos jovens chegando e tendo a vida transformada. Eu estava aqui em 1998. Então, eu fui sendo contagiado pela consagração dos meus pais, por essa vivência com Deus dos meus pais, eu fui sendo contagiado. Agora, por outro lado, e aí eu quero falar do que contamina. Aí, por exemplo, hoje eu já fui viajar de férias, eu já fui no Rio de Janeiro, como meus pais continuam morando lá, e quando eu chego lá, as menininhas do tamanho da Isadora, elas não querem se vestir de freirinha, elas não querem ouvir ou cantar música de Deus, ou muito menos participar da missa. Elas querem rebolar até o chão, elas querem vestir a blusinha que é curtinha aqui e a sainha que é decotada aqui. Às vezes você vê até nas redes sociais a menininha novinha, vê com 5 anos de idade, já toda sensual. Aí aquela make e tal. Criança toda sensualizada. E aí, desculpa me dizer, isso é contaminação. Isso não é alguém que contagia os seus filhos a uma vida com Deus. Você vai colher lá na frente aquilo que você está semeando agora, não tem jeito. Então, por isso que eu fiz essa diferença. Aqui está o Espírito Santo, olha que beleza. Nossa, vamos mexer. Repleto do Espírito Santo, você e seus filhos, cheios da presença de Deus. Olha que sabor. Maracujá, vai? E aqui, por outro lado, você tem isso, tem as músicas desse mundo, e aí eu como músico, eu podia dar uma série de exemplos aqui do que eu vejo as crianças dançando, ou cantando, ou rebolando, ou se sacudindo, ou pulando. Desculpa, gente, não é para os nossos filhos isso é contaminação. E aí você me pergunta: olha, a criança novinha, ela já desde cedo, ela já experimenta um pouquinho de cerveja do pai, ela já toma um pouquinho de álcool ali de alguma forma, ela vê o pai ou a mãe fumando, e aí depois você quer chegar aqui na Canção Nova, ou então ter uma vida com Deus e dizer para mim assim: puxa, eu queria tanto que meu filho fosse como o seu, eu queria tanto que meu filho que tem a sua idade, Tiago, ele estivesse na igreja como você está, mas desculpa te perguntar, o que você fez para que ele fosse assim? Eu sou assim hoje porque meus pais semearam isso em mim. Eu fui para a missa, eu fui para a igreja, eu vivi uma experiência nos retiros da igreja. Então eu fiz formação integral do jovem, evangelização 2000, eu fiz crisma, eu comecei a cantar na igreja, foi um caminho que meus pais me aproximaram de Deus. Então a experiência dos dons carismáticos, da transformação na minha vida, foi se dando a partir primeiro dos meus pais, e hoje eu faço aquilo que eu aprendi. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu comecei a perder a audição dos 2 ouvidos, em especial do direito. E aí primeiro eu fui no médico, e o primeiro diagnóstico do médico foi o seguinte: olha, mãe, o seu filho agora, daqui para os 15 anos, ele vai perdendo a audição gradativamente até que ele vai ficar completamente surdo. Foi o primeiro diagnóstico que a gente teve.
Fomos, não, vamos ouvir uma segunda opinião então, vamos lá. E aí fomos no segundo médico, ele disse a mesma coisa. Olha, seu filho, gradativamente, agora ele vai perdendo a audição, até que ele vai ficar completamente surdo. Minha mãe não aceitou aquilo. Meus pais se colocaram diante de Deus, começaram a rezar por mim, até que minha mãe falou, não, só 2 diagnósticos é pouco, vamos mais um. E quando chegou no terceiro médico, depois de um tempo de oração e tal, de repente, a outra médica, já não era um homem, era uma mulher, a médica disse assim, olha, de fato ele tem um problema nos 2 ouvidos, o do lado direito é mais grave, mas se a gente for fazendo uma fisioterapia, aos poucos, pode ser que ele melhore. E aí eu fui seguir o direcionamento da médica, e o tratamento era maravilhoso, era assoprar a língua de sogra, e ficava eu lá, encher a bexiga, enchia, mascar chiclete, então tipo assim, tudo que criança gosta, era essa fisioterapia para os meus ouvidos, para os 2. Até que, em meio ao tratamento, né, fazendo esse caminho aí de fisioterapia, e as orações, hoje, graças a Deus, estou com 35, não tenho nenhum tipo de problema nos meus ouvidos. Graças a essa coragem dos meus pais de rezar e de submeter também ao tratamento do médico. Então eu fui sendo contagiado por isso dentro da minha casa. Meus pais não ficavam perdendo tempo com novela ou com qualquer... Não, eles tinham amigos que visitavam a nossa casa, se relacionavam. Às vezes, ali na mesa tinha um vinhozinho, tinha uma partilha, o pão, que bonito, assim. E foi assim que eu fui planejando a minha vida também, projetando o meu futuro. Eu queria aquilo que era saudável, que era agradável dentro da minha casa. Às vezes a gente quer tanta coisa diante de Deus, só que a gente não fez o mínimo, que é a nossa parte. E aqui, quando eu ficava pensando, mas que palavra partilhar, dons carismáticos, auxílio na educação dos filhos, e me veio ao coração o primeiro livro que foi escrito no Novo Testamento. Para você ter uma ideia, talvez você não saiba disso, mas não foram os evangelhos que foram escritos primeiro. Quem escreveu o primeiro livro do Novo Testamento, tá bom? Então, a partir depois de Jesus, começa o Novo Testamento. Quem escreveu foi Paulo aos Tessalonicenses. Então, por incrível que pareça, não foi Lucas, Mateus, Marcos, não é na ordem que o Novo Testamento está escrito, que foi escrita a palavra a partir do Novo Testamento. Não foi. Foi em 1 Tessalonicenses. E quando eu vi o exemplo de Paulo, Paulo dizia assim, e ele se colocava de fato como esse exemplo, como aquele que sabia a quem ele servia e como direcionar os seus. Eu quero te perguntar nessa tarde, o homem ou a mulher que você tem sido, o pai ou a mãe que você tem sido um exemplo para os seus filhos seguirem? De fato, quando eles olham para você, eles podem seguir o seu exemplo? Ou então é aquilo, faz o que eu faço, aliás, faz o que eu falo, mas não faz, como que é? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Desculpa, gente, ele vai fazer o que você faz. É o que ele vê, não é o que você diz. Então, para educar os nossos filhos, é o nosso exemplo. Às vezes minha esposa fica brava em casa, porque quando eu tenho que cantar, ou missa do clube, às vezes missa do clube da evangelização é 8 horas da noite. Ou então tem missa às 7 horas da manhã também, às vezes na terça-feira que estou na escala, eu já acordo já de manhã e já começo a fazer aquecimento de voz, né? Só que a Isadora, que tem 4 anos, quando ela me vê fazendo isso, o que vocês acham que ela faz? E aí pula. E a mulher fica brava em casa, porque olha aí, nossa, mas já tem que ouvir o marido, ela tem que ouvir a criança, mas por que ela faz isso? Aí, até esse tempo, tinha visita lá em casa, e aí o pessoal perguntou, a Isadora do nada começou, o que ela está fazendo? Ela, estou aquecendo minha voz. Como se ela fosse cantar em algum lugar, ou como se ela fosse se apresentar. Mas por que ela faz isso? Por que ela faz isso? Porque ela me vê fazendo. É o exemplo do pai ou da mãe. Ela faz aquilo, por exemplo, tem 2 meses, não tem nem 2 meses, que eu resolvi, eu já tenho carteira B, né, de dirigir carro, já há 18 anos. Mas estou morando um pouco longe aqui da chácara da Canção Nova, uns 7 quilômetros. Eu falei, vou economizar um pouquinho, então vou ver como é que faz para tirar uma carteira de moto, pegar uma motinho para mim. Beleza, fui lá,
fiz os exames, né, da autoescola, papapá, passei, e aí comecei a pegar moto. Aí a Isadora me viu, né, 4 aninhos, o papai de moto, eu quero ir na moto, eu quero agora. E foi tão legal, que eu falava para ela, olha filha, o papai vai comprar então um capacetezinho e tal, mas nem vim para Canção Nova com ela, só fiquei rodando ali, ou na garagem, ou ali no condomínio onde moram as famílias da Canção Nova. A gente mora num prédio da Canção Nova, e aí desci ali brincando com ela e tal. Ela tem vontade de fazer o que ela me vê fazendo, ela se identifica, a criança se identifica. Então, se a gente quer ter filhos consagrados a Deus, quem que precisa ser consagrado a Deus primeiro? Eu, você. É o exemplo que a gente dá. Eu queria tanto que minha filha se apresentasse no coral, ou fosse como as filhas da Luciana Antunes, que cantam com a mamãe lá. Elas só cantam porque elas viram ela cantando, desde cedo, desde pequena. Desde a barriga, já estava ali, ó, estremecendo aqui o gogó da mamãe, né? Então, filho de baterista, né, Amaro? Quer tocar bateria, cara, não tem jeito, os moleques querem tocar bateria. Quantos anos está teu filho mais velho? O Gabriel está com 10. Aí a gente, de vez em quando, tem os ensaios ali, aí na hora que dá um intervalozinho, o Amaro, ou se ele vai tomar um café, ou se ele vai no banheiro, qualquer coisa, o Gabriel já pula na bateria. Ele quer fazer o que o pai faz. Se você perguntar para a Isadora, Isadora, o que você quer ser quando crescer? Aí esse dia a gente foi na pediatra, na médica, para fazer aquele check-up e tal. Aí ela pegou o estetoscópio, pegou as coisas de aferir a pressão. Ó, como eu aprendi. Porque não é medir pressão, tá, gente? Não é medir, é aferir. Os médicos dizem. E aí ela pegou lá, ficou apertando a bombinha e tal. Aí a médica perguntou para ela, você quer ser médica, Isadora? Ela falou assim, não quero ser médica não. E o que você quer ser? Quero ser cantora. Eu quero ser cantora. Porque ela vê o pai cantando em casa, porque ela me vê cantando a Canção Nova, porque ela gosta de cantar as músicas de Deus. Ela canta aquilo que a gente canta, o que eu coloco no carro, o que eu ouço em casa, o que eu rezo. Então, se a gente quer contagiar os nossos filhos, vivamos uma vida no Espírito, vivamos uma vida com Deus, vivamos como Paulo diz aqui, olha, ele ensinou aqueles que estavam perto dele. Paulo dizia, irmãos, vós bem sabeis, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, vou ler, para que você perceba como Paulo direcionava. Então talvez você diga, Tiago, mas eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não vou ter filhos, eu talvez até tenha esse problema, mas você é referência para alguém. E quando Deus nos concede pessoas que nos olhem, que vejam nosso exemplo ou que nos percebam, nós temos sim um compromisso de transmitirmos os carismas, os dons de Deus, que nós recebemos lá no dia do nosso batismo. Então, mais uma vez, se a gente mexe, se a gente move, a gente tem o que mostrar, a gente tem o que ensinar, a gente tem o que testemunhar. Paulo dizia isso, irmãos, vós bem sabeis que a nossa chegada entre nós não foi sem fruto. Olha Paulo dizendo, pelo contrário, embora pouco antes tivéssemos sofrido maus tratos e ultrajes em Filipos, como é de vosso conhecimento, o nosso Deus nos deu coragem e segurança para vos anunciar seu evangelho, em meio a muitas lutas, pois a nossa exortação não vinha de ilusão, ou más intenções, nem acompanhada de astúcia. Mas Deus nos examinou e aprovou para nos confiar o evangelho, e é assim que falamos, não para agradar a seres humanos, mas a Deus que examina os nossos corações. Desculpa, gente, eu não vim aqui nessa pregação, nessa tarde, nós não viemos cantar, a Canção Nova não está aqui para agradar a seres humanos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e anunciar o que o Evangelho fala. Olha o que Paulo diz. Eu podia chegar aqui, olha, gente, que bom acolher vocês aqui, continuem a vida de vocês maravilhosa, nós só estamos aqui para vivermos esse momento sublime, na presença magnânima, magnífica, sobrenatural, transcendental do nosso Deus, e vocês vão voltar para as suas vidinhas e podem viver do mesmo jeito que vocês já estavam. Não é isso. Ou então a gente vai aqui, vai tocar uma música, e a gente vai envolver, e a gente vai viver só aquele instantezinho, ai, nossa,
foi maravilhoso, e aquilo não tem fruto na nossa vida. Desculpa, não é isso que você veio fazer aqui na Canção Nova, não é para isso que você está ouvindo essa pregação. Ou a gente está aqui para agradar a Deus, para escolher os caminhos de Deus, ou a gente vai ficar só fazendo a nossa vontade, do nosso jeito, e aí está muito bom do jeito que vai. Desculpa, mas se você está satisfeito com esse pouco que você tem vivido, ouse conhecer os mistérios de Deus e onde Deus pode te levar. Olha, eu estou há 17 anos na Canção Nova. Antes de vir para a comunidade, eu tinha vindo aqui na Canção Nova e tinha ido uma vez lá em Natal, no Rio Grande do Norte, porque minha avó paterna é de lá, e eu tinha visitado. Aí saí do Rio de Janeiro, 3 dias viajando de ônibus, todo mundo deu aquela diarreia, nossa senhora, parece que viagem, até hoje eu lembro, eu tinha 9 anos, inesquecível, todo mundo passando mal, e cada parada do ônibus era a corrida dos 4, foi eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E aí toda a parada, eu corria para o banheiro e tal, aquele desespero. Eu falei, meu Deus do céu, que viagem. Brincando, mas dizendo para você que até então, enquanto eu estava só na minha casa, na minha família, claro, vivendo também, buscando as coisas de Deus, mas eu não imaginava onde Deus ia me levar. Não imaginava que um dia eu ia estar aqui nesse rincão onde eu comecei como vocês, sentado, olhando os pregadores, olhando o Padre Jonas, olhando o Padre Léo, ouvindo, subindo ali, ficava ali quietinho no quarto microfone, um menininho, magrinho, cabelinho dividido no meio assim, e ficava vendo e ouvindo, e querendo aprender aquilo, e tendo sede de Deus. Não limite onde Deus quer te levar. Eu não imaginava que eu vindo para a Canção Nova eu ia morar lá do outro lado do mundo, lá em Israel, e que eu ia viajar para lá todo ano, que eu ia conhecer, ou que eu ia ter como pai fundador o Padre Jonas, um santo nessa terra. Tiago, mas onde ele está? Está vivendo também os efeitos da sua missão, da sua entrega. Existe um desgaste emocional, espiritual, psicológico, então ele está lá se refazendo e cuidando internamente dessa comunidade. Existe gente séria, investindo a sua vida e mexendo esse Espírito Santo. Por isso que Paulo diz aqui, a gente não está aqui para agradar homens não, porque se fosse para agradar homens, é tão bonitinho, olha que legal, a criancinha rebolando e dançando, é bonitinho quando é pequeno, mas vai crescendo sensualizado, vai crescendo achando normal dançar a música de um drag queen, que hoje é o símbolo da sociedade musical aí fora, e é lindo. Desculpa, gente, a gente não está aqui para agradar homem não, nossos filhos não tem que ouvir isso não, e a gente não tem que ouvir isso também não, e a gente não tem que dançar isso também não, não é para gente. Tem coisa na TV que não é para gente, que é para pular, que não é para ver. Coloca aí no canal de Deus, vai enchendo o ambiente onde você vive da presença de Deus, e você vai colher os frutos. Aquilo que você chega aqui e diz, nossa, como é especial pisar aqui, é um pedaço do céu, é maravilhoso. Sabe por quê, gente? Porque aqui a gente está querendo contagiar. Ou, desculpa perguntar, você tem andado por aí contaminado, contaminando, e assim a gente vai mexendo essas coisas, porque aí aqui mexer é um barato. A gente vai para a night, a gente curte, a gente fica com todo mundo, a gente bebe como todo mundo bebe, a gente vive como todo mundo vive, e aí não tem problema, porque eu sou católico. Não tem problema, não, católico não tem nada demais, não precisa exagerar não. O católico não precisa viver assim essa vida tão séria, tão fiel a Deus. Se eu pegasse quem foi que falou isso e contaminou com esse negócio. Não, aí quando a gente ergue a palavra, a gente canta num lugar, ou a gente tem um coração tão sincero diante de Deus, a pessoa já pergunta, nossa, a gente chega num ambiente que não é o nosso, como num hospital, como quando a gente vai em alguma outra cidade ou faz uma visita de família, você deixa ali uma palavra de Deus, a pessoa já pergunta, nossa, você é evangélico? Não, sou católico. Vivo o evangelho, mas eu sou católico. Então a gente precisa mudar isso, essa visão que existe sobre nós, depende de mim e de você. Você sabe o quanto dessa palavra aqui, que eu estou segurando, ou que talvez você nem tenha trazido. Você veio para a Canção Nova para ter um momento com Deus, talvez você nem tenha trazido a sua Bíblia, a sua palavra. Olha o que Paulo fala. Deus nos examinou e aprovou para nos confiar o Evangelho. E é assim que falamos, não para agradar a seres humanos, mas a Deus que examina os nossos corações. Aliás, sabeis muito bem que nunca bajulamos ninguém, nem fomos movidos por alguma ambição disfarçada. Deus é testemunha.
Também não buscamos glória humana, nem junto de vós, nem junto de outros, embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Entretanto, nos tornamos pequenos no meio de vós. Olha, presta atenção, agora para as mães, Paulo fala, ó. Imaginai uma mãe acalentando os seus filhinhos, assim a nossa afeição por vós. Estávamos dispostos não só a comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas a dar-vos nossa própria vida, tão caros vos tinhas tornado a nós. Então aqui eu quero dizer, talvez você seja essa pessoa que não tem filhos, que não tem condição de ter filhos, ou que não vai ser mãe e pai biologicamente, mas olha o que Paulo fala aqui. Ele cuidava dos discípulos, ele cuidava daqueles que conviviam com o seu ministério, como uma mãe cuida de filhos, a ponto de dar a sua vida. Se você me perguntar agora, Tiago, você daria a sua vida pela sua filha? Com certeza, agora, na hora, nem precisa nem pensar. Da mesma forma, Paulo dá a vida pelos seus. E quando a gente fala de dons carismáticos, aqui agora eu quero falar de uma experiência que eu vivi numa dessas peregrinações. Eu estava lá na Terra Santa e quando eu falei, antes de eu falar da Terra Santa, eu vou falar dessa experiência da prova de moto. Eu estava ali, no dia que eu fui fazer a prova eu falava, e quando eu já fazia as aulas eu pedia, Espírito Santo me ajuda aqui, porque sempre na hora da prova, quando a gente vai fazer uma prova, a gente fica nervoso. É assim com você também ou não? É? Quando a gente vem pregar aqui, então, nesse rincão, a gente já dá aquele nervosinho e tal, a gente vai cantar um salmo, ou então vai encarar um ministério desse aqui, ó. Não é brincadeira não, gente, só tem profissional aqui, os caras tudo estudado, gastaram tempo, investiram. Nossa, queria tanto tocar como o Lucão, aquele rapaz grande lá do ministério, grande de dons, grande da presença de Deus, olha ele ali, tá aquele mauzinho ali no cantinho. Meu carinho por você, Lucão. Eu queria tocar como ele toca, mas vai ver quanto tempo que ele estudou. Quando o Lucão chegou aqui, tocava só trave, tudo errado. Ele, vai Lucão e tal, aí, e ele é canhoto, né, assim e tal, mas, nossa, errava um monte, tadinho. Mas ele foi correr atrás, não foi? Não foi fácil, não foi, Espírito Santo. Às vezes a gente acha que o dom carismático é assim, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Espírito Santo, eu estou na canção nova agora. Eu vou precisar tocar essa música aqui, porque o Senhor é o Espírito Santo, o Senhor vai me ajudar e agora eu vou tocar, porque agora é a hora de tocar e eu vou tocar certo. Vai tocar certo? Não vai. Não vai, gente. Espírito Santo, agora é a hora da minha família, ela vai ser salva, não sei. Não vai, gente, não vai. Deus é justo e é sério. Ou o caminho de Deus que você faz é sério e é comprometido, ou então, desculpa dizer, mas vai dar tudo errado, vai tocar tudo errado, vai fazer tudo errado, vai fazer mal feito. Então, chega disso, faz o que eu falo e não faz o que eu faço, não. É esse testemunho que Deus espera. E aí eu ali, no dia que eu fui fazer essa prova de moto, como eu falei, Espírito Santo, controla aqui o meu corpo agora, me ajuda. E aí eu lembrei daquele nervosismo que sempre vem quando a gente vai pregar, ou quando a gente vai cantar um salmo. Falei, Tiago, eu fui fazendo com a minha mente, né? É o mesmo nervoso agora e tal, vai, segura aí, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, é nisso que a gente vai contando, e mexendo, e educando, e pedindo para o nosso corpo, para ele ser educado pelo poder de Deus. Deus de fato vem em auxílio, a gente precisa, nós somos filhos, e Deus quer derramar. Mas às vezes pensa que o auxílio do Espírito Santo, ele só vai vir no momento em que nós estamos rezando, só no momento de oração. Ele é diário. Por exemplo, no acampamento Livrai-nos do Mal, quando eu me coloquei ali na presença de Deus, até no momento da noite oracional aqui, que nós lançamos o CD, ou então durante o acampamento, eu falava, Espírito Santo, visita o teu povo, cura o teu povo, e de repente ia vindo a revelação. Depois não vai dar tempo de eu pegar com vocês, mas se você quer conhecer as manifestações do Espírito, pega aí 1 Coríntios 12, pega na sua casa, você que me acompanha agora, pega você que está aqui, ali você vai ver o dom de línguas, o dom de ciência, o dom da profecia. Então, quando eu estava ali no acampamento, Deus ia me falando, estou curando tal pessoa, olha, até uma família que está ali, a gente conversou ontem depois da missa, né? Dá um tchauzinho aí, meu irmão. Isso, ele está ali, são, de onde mesmo que é a cidade? Sorocaba, não? Sorocaba, é isso? Sorocaba, tá ele, a esposa, o bebezinho, Davi, não? João Gabriel, estava no colo, e aí Deus ali no momento da noite oracional, Deus me falava que ele livrava pessoas de acidentes,
que na estrada o inimigo tinha investido para que as pessoas sofressem acidente e não conseguissem receber a graça de Deus aqui na Canção Nova, ou até mesmo retornar para suas casas. Deus me dava isso. Depois ontem ele veio partilhar comigo: olha, Tiago, quando a gente veio, teve de fato, meu carro nunca aconteceu nada, e ele testemunhou para mim: isso é meu? Não, é de Deus, é do Espírito, mas eu só consigo perceber e entender o que Deus quer revelar para outra pessoa se eu tenho essa sintonia com Ele, se é uma vida assim. Agora, do nada vai vir, quando eu chegar ali, do nada vai... Não é do nada, gente. A palavra nos ensina que o Espírito Santo vos recordará todas as coisas. Por exemplo, eu vou chegar hoje no Japão, olha, Espírito Santo, cheguei no Japão. Preciso falar japonês. E vou falar? Não vou falar, nunca estudei essa língua, não sei uma palavra. Não sei, como é que eu vou falar? O Espírito Santo não é assim, ele ajuda. Se eu já estudei, por exemplo, quando eu fui morar na Terra Santa, o Espírito Santo me ajudava, conforme eu ia ouvindo as palavras, eu ia me lembrando de que desde criança eu comecei a estudar inglês. Hoje eu falo fluente, graças a Deus, mas até chegar aí, eu falava: pô, Espírito Santo. Aí falava para Jesus, ia na capela fazer minha adoração, dizia: Senhor, o Senhor me trouxe para cá, me ajuda a falar essa língua agora, pelo amor de Deus. Fala algumas coisas em árabe, e aí é legal, porque quando a gente leva os grupos lá, aí chega na loja árabe, os árabes são espertos, cuidado, você vê um árabe por aí, se tem um árabe por aqui, você... eu tenho um maior carinho, um amor por eles. E aí, chegava na loja árabe, eles sempre colocavam o preço lá em cima, né? Aí eu chegava, ficava um pouquinho de longe, mas como eu tinha morado lá 2 anos e meio, então fui aprendendo várias coisas, né? E aí deixava o povo comprando e tal. Daqui a pouco, quando eu via que os caras estavam explorando, eu chegava, marhaba, kif hala, começava a falar árabe com eles, né? Erque árabe kshuai. Aí começava a conversar com eles assim, aí o cara: brasileiro, erque árabe. Aí brincava, fazia aquela confraternização, era legal, eles davam um cafezinho. Aí pro grupo, baixava até o preço do negócio, era mó barato. Mas por quê? Eu fui aprendendo ali no convívio. Do nada veio o árabe para mim? Não. Do nada veio o inglês? Não. E aí, numa das vezes da peregrinação, para encerrar, para a gente poder rezar, a última atividade que a gente ia fazer com o grupo era visitar a feira árabe. Nós éramos em 46 pessoas, eu lembro do número exato, 46 pessoas. Nós íamos comprar ali na feira árabe. Alguém aqui já foi na Terra Santa? Já teve a oportunidade de ir lá? Não? Se quiser ir, também se programe, veja um dia, se programe para fazer essa viagem. É mais do que uma viagem, é uma peregrinação, é conhecer os lugares de Jesus. E a gente estava com um grupo ali, 46 pessoas. Olha, vamos passar ali na feira árabe, depois a gente vai para o aeroporto para voltar para o Brasil. Chegou, são 6 vielas assim, mais ou menos. Pensa em São Paulo ali, mais ou menos aquela multidão do Brás, aquela multidão ali que tem em São Paulo, numa rua dessa, de venda. É mais ou menos a feira árabe, só que é cheio de ruinha. E aí soltamos 46 pessoas brasileiras que não falavam árabe ou inglês e deixamos comprar. Pronto, foi. Olha, a gente vai estar aqui daqui meia hora, a gente vai marcar nesse ponto aqui, a gente se encontra todo mundo e vamos. Beleza, beleza. Olha, não se afasta muito não. É essa, aquela e a outra rua. Tá bom, combinado. Beleza. Foi dando a hora, dali a gente ia para o aeroporto. Se a gente perdesse ou atrasasse, o grupo inteiro ia ficar lá na Terra Santa, ia ter que comprar passagem para todo mundo. Imagina o transtorno que ia ser. E a gente parado ali, em frente àquelas vielas, eu falei... Chegou, comecei a contar. 1, 2, 3, 4... 43. Falei: meu Deus, 43. Olhei para o relógio, quando é voo internacional, a gente tem que chegar 3 horas antes no aeroporto. Falei: meu Deus do céu, 43, falta 3. E agora, o que eu faço? Olhava para um lado, olhava para o outro. Alguém viu, ninguém viu. O que faz, o que não faz? E parei no meio da... Falei: olha, aí chamei um outro rapaz e falei: olha, você fica aqui de referência com a bandeira do Brasil, esperando o povo. Porque se as 3 vierem, a gente já sabe. E aí ele ficou com a bandeira ali, as 43 com ele. Falei: olha, eu vou lá procurar. Quando eu cheguei, parei assim, 6 ruas. Falei: meu Deus, e agora? Falei: Espírito Santo, me ajuda aqui que eu não sei o que eu vou fazer não. Eu não sei qual rua dessa que eu entro, não sei o que eu vou fazer. Aí eu senti aquela intuição. E desde que eu comecei a perceber essa ação do Espírito dentro de mim, nunca errei. Estou falando com testemunho agora, meu. Todas as vezes em que eu cedi a primeira inspiração que Deus me dava, sempre deu certo. Todas as vezes que eu não segui, deu errado. Aí eu senti assim, vai nessa daqui do meio agora. Aí eu dei 2 passos, eu falei:
Ah, aqui não tá não, vou para lá. Aí fiz assim, quando eu fiz assim, eu falei, não, mas eu já errei muito, vou na primeira inspiração. Sem exagero, gente, já andei umas 3, na 4ª loja eu encontrei as 3 pessoas, dei aquele abraço como quem estivesse encontrando aquela pessoa da família que você já não via há uns 15 anos, sabe? Aí abracei, falei, meu Deus do céu, achei vocês. Bem, aí abracei, levei todo mundo, fomos para o aeroporto e voltamos para o Brasil. E eu estou dizendo isso de forma tão simples, mas para dizer para você que dom carismático é isso. É contar com o auxílio do Espírito Santo quando a criança chora, quando a criança se arranha, quando a criança pergunta alguma coisa, quando a gente perde alguém. Contar com o auxílio do dom carismático é isso, é ter uma vida no Espírito, a ponto de abraçar e de podermos ser esses que as pessoas podem olhar para o exemplo. Ah, nossa, que legal, então agora toda vez que eu vier para a Canção Nova, eu vou encontrar a estátua do Tiago Tomé ali, pronto, sei lá, se é com a Bíblia, se é com o microfone, se é... porque é um grande exemplo. Não sou bom ainda assim, mas estou tentando em casa, estou tentando como pai, estou tentando aqui no ministério, e assim a gente vai evoluindo, minha gente. Vamos ficar em pé agora? A gente vai rezar com a música que a Luciana tiver escolhido, que eu não escolhi música hoje. É o Tiago que vai entrar para rezar comigo. Hoje são 2 Tiagos aqui. Tiago Moreira, meu irmão de Cuiabá. Pegou o microfone? Pegou, né? E a gente vai rezar junto com vocês. E é bem aquela experiência que eu dizia, olha, existe um selo do Espírito Santo dentro de você. Vamos mexer isso. Você vai viver experiências muito maiores do que essas simples que eu te contei. Eu contei simples, mas existem maiores. Eu já vi, não por minha força ou pela minha intercessão, mas eu já vi no momento de oração, um paralítico se levantar. Eu já vi aqui nesse rincão, pessoa cega enxergar. É muito maior o que Deus pode fazer a partir desses dons, se a gente mexe. A gente é só um instrumento, a gente é só aquele copo ali, ó. A gente é só o copo, o importante é o que está dentro. Então, que a gente escolha nesse dia, nessa quinta-feira, durante essa pregação, contagiar e não contaminar. Chega de tanta contaminação, isso o mundo já faz. O nosso papel é contagiar pelos dons do Espírito, contagiar pela palavra, contagiar por esse momento de oração. Vamos junto, Tiagão. Jesus deixou muito forte para nós: mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Tudo que o Tiago colocou aqui foi um testemunho de vida que ele teve. Mas eu tenho certeza que enquanto ele vinha falando com vocês, vocês vinham fazendo a história da tua vida. Vinha falando dos teus filhos, dos teus pais. E o que você quer que o Espírito Santo faça com você hoje? Nós vamos começar a cantar essa música com a Luciana, e você vai remeter essa música a uma grande oração à tua família. E já pedindo que o Espírito Santo faça o trabalho que ele tem que fazer desde o teu coração até aqueles que você estará rezando por eles hoje. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Tua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Clame, tua bênção derrama. Tua bênção derrama aqui. Nossa casa vem. Nossa casa vem reconstruir. Lembra de todos da tua família nesse instante. Com sinais e prodígios. Peça sobre nós, derrama. Sobre nós derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios.
prodígios. Sobre nós. Sobre nós, derrama o teu Espírito. Liberta, liberta a nossa casa, Senhor, de todo mal. Liberta a nossa casa, Senhor, de todo vício. Liberta a nossa casa, Senhor. Liberta, liberta a nossa casa, Senhor. Tua bênção derrama, Tua bênção derrama aqui. nossa casa vem reconstruir. Nossa casa vem reconstruir. Tua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. com sinais E prodígios sobre nós. derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o teu Espírito. Derrama teu Espírito, Senhor. Vai pedindo esse Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Coloca a mão na sua própria cabeça antes de rezar pelas outras pessoas. Coloca com fé e pedindo para o Espírito Santo derramar os dons sobre você, aqueles dons necessários que você precisa para a sua vida durante a tua caminhada. O Espírito Santo tem muito para fazer em você hoje, mas com fé e peça o Espírito Santo sobre essa mão que é colocada sobre a minha cabeça hoje. Seja o próprio Deus se derramando você, Espírito Santo, sobre mim. Vem abençoando o meu cérebro, teu Espírito Santo, todos os meus pensamentos, e me dá o dom necessário. Me dá o dom necessário para a minha caminhada, o dom necessário para a minha conversão, o dom necessário para eu conseguir guiar a minha família, guiar a minha própria vida. E vai orando em línguas com a sua mão sobre a sua cabeça ainda. E eu vou pedindo para o Espírito Santo nesse instante, Espírito Santo, como um consagrado teu, como um homem do Espírito, um consagrado da canção nova, que desça sobre cada jovem, cada homem, cada mulher, cada criança que está aqui nesse rincão do meu Senhor, acompanhando todo esse momento de oração, nesse grande cenáculo que aqui está acontecendo, para que você, Espírito Santo, tome conta desse templo, dessa mão que está sobre essa cabeça, e vai fazendo, vai entrando em cada espaço do pensamento que eles têm. Vem dando discernimento, vem dando sabedoria, vem dando inteligência para cada uma dessas pessoas que estão aqui, Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito Santo, nós clamamos sobre nós a tua ação. Vá permitindo que o Espírito Santo agora, diante daquilo que foi partilhado, seja da palavra de Deus, seja do testemunho, vá permitindo que o Espírito Santo agora vos recorde todas as coisas, como a palavra que o Tiago nos trouxe. Ele nos trouxe o que Jesus dizia: o Espírito Santo vos recordará todas as coisas. Permita a ação de Deus aí agora, curando as memórias negativas. Talvez você, quando olhava para aquele copo e dizia, e te vinha agora na sua mente: puxa, quanta contaminação. Permita então que o Espírito Santo agora toque naquilo que foi contaminado, de lembranças, de marcas, até mesmo pessoas que você precisa perdoar agora. Permita que o Espírito Santo realize uma obra por completo. Nós somos partilhando, trazendo aquilo que Deus movia, mas agora é você e Deus, é você e o Espírito. Permita que Ele visite o mais profundo da sua mente, consciente, subconsciente, inconsciente, e toque, e cure, e te dê pensamentos novos, e te dê uma mente consagrada ao Espírito Santo, com a sua mão na sua mente agora. Você que nunca rezou assim agora, abra-se de tal forma, a ponto de que mesmo sem entender, mesmo sem ter um entendimento,
Ouse orar assim. Ouse abrir os seus lábios. E deixe que o Espírito Santo coloque em você, nos seus lábios, uma canção nova, uma oração nova. Vem, Espírito, E Deus me mostra nesse instante uma mulher que está na sala de sua casa. Ela participou dessa pregação e está atenta nesse momento de oração. E Deus me coloca que ela caiu de joelhos no chão agora, pedindo perdão a Deus. E Deus ainda coloca melhor que essa imagem, que ela está com uma blusa, essa igual a que eu estou vestindo agora. E ela falava assim: eu estou com uma blusa igual a dele. Espírito Santo me ouve, Espírito Santo me ajude. E eu falo para você, mulher, que o Espírito Santo te ouviu. E Ele está junto com você nesse instante, nesse momento, porque você caiu, se ajoelhou, se rendeu, porque os seus pecados foram maiores que você, mas o Espírito Santo veio para te ajudar e para te levantar nesse instante. O Senhor colocava também em meu coração, no momento que o Tiago ia pregando, depois dessa oração, o Espírito Santo te recordará todas as coisas. Muitas crianças inseguras, de tanta insegurança que a mãe passa, de tanta negatividade que a mãe e o pai passam para essa criança. Até ali no cantinho eu partilhei com o Júnior. Falei: Júnior, a minha filha mais velha está grávida de 7 meses. É casada há 3 anos, a minha mais velha Camila. E ela falou: mãe, não desmarca a agenda não, que eu vou até o final da gravidez pregar a palavra de Deus. É essa segurança que você tem que passar para os teus filhos. Tudo vai dar certo, Deus é contigo, força. Ela: mãe, o máximo que vai acontecer é o neném nascer na estrada. Glória a Deus. Mas quem tem Deus tem tudo. E Ele ajuda. Por isso vem, Espírito Santo, me dá essa força, para que eu transmita força para os meus, para que eu transmita coragem para os meus, ousadia para os meus. Vem, Espírito Santo. E como o Tiago colocou, que quando ele escutava a primeira intuição do Espírito Santo, ele não errava. Enquanto a Luciana falava, você tem que assumir isso na tua vida. Quando o Espírito Santo colocar no teu coração aquilo que você deve fazer, e você vê que isso não ofende a Deus, isso é do Espírito. Amém, confirma. O Espírito Santo age em você, porque quando Ele coloca no teu coração a certeza em Deus e te dá tranquilidade, o Espírito Santo vai fazer muito mais do que aquilo que você pede. Amém. Me vinha o coração também, pessoas que talvez até aqui você não conseguiu ser esse pai ou essa mãe que você ouviu agora. Não te foi ensinado assim. Você me olhava ou ouvia aquelas palavras e dizia: poxa, mas meus pais não me passaram isso, para mim não foi assim. E te vinha um pesar no seu coração: eu não fui ensinado isso do Espírito Santo de mexer. Não tem problema, você ouviu agora, e existe uma graça que é própria para esse instante. Existe uma história nova para começar hoje. Então o que eu sinto que o Espírito Santo me move a dizer para você é: comece agora. Ah, Tiago, mas meus filhos já cresceram, já estão grandes. Não importa, comece agora. Comece do ponto em que Cristo te encontrou, em que o Espírito Santo te alcançou. Antes de termos essa experiência com Deus, do batismo no Espírito Santo, nós vivíamos de uma forma. Paulo mesmo vivia de uma forma. Ele perseguia cristãos. Mas depois daquele encontro, depois do Espírito Santo na sua vida, ele pregava, ele falava, ele anunciava o reino de Deus. Então, se até aqui não foi assim na sua vida, assuma agora, meu irmão. Assuma nesse dia essa graça de anunciar o reino, de ser esse pregador, essa pregadora. Ah, Tiago, mas será que talvez eu vou estar um dia num palco como você? Isso é o menos importante. Se você faz isso no escondido, lá na sua casa, Deus talvez te leve, se for da vontade dEle, para outros lugares maiores, mas viva no escondido. É assim que o Espírito Santo faz, e é assim que Ele recorda e trabalha em cada um de nós. Nós estamos aqui, Espírito, na Tua presença. Constrói-nos para realizarmos a Tua vontade. Reze, tenha a postura de uma pessoa orante. Levante as suas mãos, não fique de braço cruzado. Você que pode ficar em pé,
Fique em pé, não deixa o inimigo te derrotar nesse instante de oração, porque ele sabe que a tua oração é muito forte em cima daquilo que você está pedindo para o Espírito Santo fazer no dia de hoje. Coloque suas mãos para o alto como fosse uma criança. Não tem quando aquela criança está chamando o pai e coloca os braços para cima e querendo o colo. Essa criança é você agora, estendendo as mãos para os céus e pedindo: vem Espírito Santo sobre mim, me ajuda. E eu peço, Espírito Santo, batiza cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje. Derrame a tua unção, derrame sobre todas essas pessoas, Espírito Santo, o teu poder sobrenatural, de um repouso, de uma unidade com o céu nesse instante agora. Vem, abre a tua boca, meu irmão, abre a tua boca, minha irmã. Você que já usou essa boca para muitas coisas que não sejam para as coisas de Deus, agora você pode ser diferente. Você pode ser um novo homem e uma nova mulher nesse pedaço de chão sagrado onde você toca hoje, onde Deus já derramou diversos milagres sobre aqui. E que o milagre desse é sobre você agora, sobre isso que você está pedindo, sobre aquela pessoa. E se coloque em oração e coloque a sua palavra para fora, em alto som, em um enorme volume, para que o inimigo se estremeça, porque o Espírito Santo está dentro de você agora. Nesse momento nós nos unimos também a toda a igreja que nesse momento está tocando os sinos das catedrais, os sinos das paróquias, pela vida, por filhos que não estão tendo nem o direito de nascer. E nesse momento nós nos unimos nessa oração que estamos aqui na Canção Nova junto com a igreja do mundo, tocando os sinos pela vida, pela situação que nos encontramos, de tantas e quantas mulheres que jogam seus filhos fora através do aborto. Sim, Senhor Jesus, nós dizemos não ao aborto, nós dizemos sim à vida, ao Filho amado teu, Senhor, que tem o direito de nascer, que tem o direito à vida. Nós oramos nesse momento também, nessa situação, Senhor. Isso, ora sim, nós oramos por aquelas mulheres que já abortaram, Senhor. Nós não estamos aqui para agradar os homens ou a essa sociedade. Nós estamos aqui para agradar a Deus, meus irmãos. E não agrada a Deus essa atitude. Ah, Tiago, mas tem outros países que já fizeram. Não importa, isso não agrada a Deus. Por mais que a lei dos homens aprove ou tenha aprovado em algum lugar, ou em algum momento isso venha acontecer no nosso país, isso não agrada a Deus. E nós estamos aqui para sermos essa voz de Deus. Vinde, Espírito Santo, e desmascara o mal. Vinde, Espírito Santo, também toca e cura essas mulheres que um dia já abortaram e sofrem as consequências desse aborto. Espírito Santo, realiza a tua obra por completo. Nós estamos na tua presença. Vinde sobre nós, curas, libertações, sinais, prodígios nós pedimos. Nós cantávamos isso com sinais e prodígios. Derrama sobre nós o teu Espírito. Vem, Espírito, vem. Espírito de Deus sobre nós. Venha sobre o Brasil, Espírito Santo de Deus. Venha sobre aquelas pessoas que irão votar sobre o aborto, para que a vida prevaleça. Deus coloca no meu coração que nós somos consagrados à terra de Santa Cruz. Amém. Então nenhuma cruz que é colocada pelo maligno, como nós vemos muitas vezes ela de uma forma de cabeça para baixo por aí. Nossa cruz é uma cruz firme, onde nós temos um Deus que foi pregado nela e ressuscitou, que Ele vai nos dar auxílio em tudo aquilo que nós precisamos e nós necessitamos. Cantando um refrão, Luciana, vamos lá, para pedir para que todas as mães hoje que estão com pensamento no aborto, isso seja caído por terra nesse instante. Com sinais e prodígios, Desçamos sobre nós. Derrama o teu Espírito. Derrama também sobre o Brasil. Com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o teu Cante você com Espírito. sinais e prodígios, cante. Com
Com força, vai com fé. E sobre nós derrama, peça. Dá para ser melhor e mais forte, povo de Deus. Deseje com sinais. Com sinais. Sobre nós derrama. Sobre nós. Juntos, restaura nossa casa, Senhor, vai. Restaura nossa casa, Senhor. Juntos, cacos, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Faz tudo novo. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Com sinais e prodígios. Com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o teu Espírito. Nós vamos perceber que a partir desse dia, ao longo desses dias, porque nós clamamos o Espírito, o Senhor trará aos nossos corações as intuições. Tinha gente em casa que perguntava: Tiago, mas como que eu começo? Comece rezando um terço em família. Por isso que eu peguei o meu, tá aqui na minha mão, ó. Comece rezando um terço em família. Tiago, que dia, que hora? Você vai ver o horário. Comece tirando o celular do momento da refeição. Todo mundo quando senta na mesa já senta com o celular, já senta falando com outras pessoas. Comece assim, são atitudes simples. Olhando-se nos olhos, olhando nos olhos uns dos outros, marcando um terço em família, com um vizinho, quem sabe, com aquela pessoa que você tem dificuldade. Coloque Deus no centro, coloque Deus no meio, entre você e a pessoa, coloque Deus. Ah, você tem aquela pessoa para perdoar da sua casa, como vinha em oração, coloque Deus no meio. Ah, eu já tentei de tudo. Tentou a oração? Você tentou brigar? Você tentou mudar de tal forma? Você tentou reclamando? Você tentou indo, forçando ir para a igreja? Mas faça esse ambiente na sua casa. Promova esse ambiente de Deus. Como eu dizia, os frutos que nós colhemos hoje, que a Canção Nova colhe hoje, que nós como consagrados, como servos de Deus colhemos, foi disso que fomos no nosso dia a dia. Leia a palavra, conheça a palavra. O Espírito Santo vos recordará todas as coisas. Tiago trouxe aqui em João, capítulo 14, não é, Tiago? Isso. No versículo 26. O Espírito Santo, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. O que ensinará tudo? É tudo. Vai ensinar a ser um bom pai, vai ensinar a ser uma boa mãe, vai ensinar a ser uma família de Deus. O Espírito Santo vos ensinará tudo e vos recordará todas as coisas. Então vai recordar aqueles momentos da sua história que você precisa de cura. Enfim, o Espírito Santo trabalha por completo. É uma obra inteira que Deus quer realizar e ela já começou. Sinais e prodígios em nossas vidas. Sinais e prodígios nessa tarde. Me vinha isso. Vai à missa com a sua família. Não só domingo, mas vai durante a semana, se você tem uma igreja próxima. Faça a sua adoração. É o meio da Canção Nova. Foi assim que nós viemos parar aqui, Tiago. Às vezes vocês pensam, como eu vou chegar nesse nível? Nós somos igual uma casa sendo construída. Vai o alicerce e é de tijolinho em tijolinho que isso vai sendo construído. É numa dezena, ou às vezes é numa Ave Maria apenas o terço, mas é aos poucos que você vai criando essa espiritualidade dentro da sua família. Não é obrigando, porque quem gosta de ser obrigado a fazer alguma coisa? Você gosta? Eu não gosto de ser obrigado, mas quando eu me coloco à disposição de ser uma pessoa diferente, de dar um passo a mais, tudo muda na minha vida. Eu tenho certeza que isso vai mudar na tua vida. Não é num livro de autoajuda. Eu costumo dizer que isso daqui, ó, que muitas vezes, muitas pessoas não dão atenção, mas a nossa sagrada palavra, a Bíblia, é a maior bula de todos os remédios que existe. Aqui tem a receita para tudo. O melhor médico colocou todas as receitas nessa grande bula que está aqui na sua disposição.
e você vai atrás de outra autoajuda, ou de pessoas que nem crê no Deus que você crê, e você insiste em estar lendo aquele livro. Não. Contaminação, é aquilo que eu Contaminação. dizia. Contaminação aqui, ó. Ou contaminação, ou contagiar, é isso. Por isso que eu fiz essa diferenciação. E até dei um exemplo aqui para ficar claro pra gente. Até nas cores, às vezes a gente precisa dessa identificação. Então talvez você também me vinha agora, como é que eu ensino para os meus filhos isso? Faz concreto, faz assim, ó, brinca. Peguei aqui, na verdade são 2 sucos ali de saquinho que eu peguei, só para fazer essa brincadeira com você, ou melhor, para te dar clareza de como Deus trabalha. Então faz assim para explicar para os seus filhos, para levar isso para sua casa. É simples, é acessível. Então faça essa experiência. Como minha pequena diz, papai, posso fazer uma experiência? Faz a experiência. Façamos essa experiência. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.